Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, nós do podcast Mesa de Debates vamos cobrir a manifestação, né, contrária às cenas lamentáveis que assistimos ontem, né, referente aí aos atos golpistas por grande maioria aí dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É uma manifestação aí chamada por diversos grupos, né, da esquerda, né, e setores também que se indignaram, né, com as cenas de ontem. Além de cobrir a manifestação, né, como que eu faço aqui em São José, o Willis Neto também cobriu a manifestação do Largo do São Francisco, né, da USP, e também irá cobrir a manifestação da Paulista em São Paulo. Então fique com a gente e acompanhe como que foi, né, este dia, né, de manifestações contrário às cenas lamentáveis da extrema direita. Então eu estou aqui com o Renato do Banhado, né? O Banhado na luta não somente por moradia, né, mas contra a extrema direita. Com certeza, é super válido. A gente vai integrar sim o ato em defesa pela democracia. O que aconteceu ontem é inadmissível da forma que aconteceu, o desrespeito que houve, entre todos os tipos de coisa que não dá nem para elencar em uma fala só. E mais do que nunca, a gente tem que defender sim, porque a gente sabe a passividade do governo municipal para combater isso. No DCTA ficou várias semanas aquelas pessoas lá, meses, e não é a mesma força empregada, por exemplo, quando eles vão no banhado. Quando derrubaram o caso no banhado, usaram força total. E aí, para combater esse tipo de ação anticonstitucional na cidade, o prefeito é muito passivo e agora está acontecendo alguma coisa por conta do que aconteceu a nível nacional e mundial. E o Renato, como que você vê os acontecimentos de ontem? Não, a gente vê de uma forma péssima. Na verdade, a gente sabia o que essas pessoas são, né? Ontem, na verdade, eles mostraram exatamente o que vieram. Tem imagem de gente cagando numa mesa. Então, é isso que eles vieram fazer. Não tem uma definição política para nada. É uma ação antidemocrática que, né, não prevalece os direitos mínimos. E essas pessoas querem se valer através disso, colocando como se fosse uma liberdade que eles deveriam ter. E para finalizar, né, o Banhado na luta por moradia, né, qual que é a importância aí dos movimentos de moradia nessa luta? Assim, a gente sabe que os movimentos todos têm que estar nesse momento, nesse ato, né? A gente sabe que essa luta também é nossa, todas as lutas somos nossas, né? A luta por moradia no Banhado, a luta por moradia do Pinheirinho no passado, a gente sabe o que aconteceu lá, inclusive, a luta dos trabalhadores, reformas e tudo mais que vem acontecendo, e a gente, inclusive, tem que estar presente nesses atos pela democracia, mas não antes de também elencar os direitos que foram perdidos dentro disso. Maravilha, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, agradeço de novo a mesa de debates. Vamos junto na luta. Eu estou aqui com o Glauco, trabalhador aí dos Correios. Glauco, né, como que você viu aí as ações da extrema-direita ontem? Ontem foi um ato claramente terrorista. Eu acho que chegaram ao absurdo de ir diretamente contra a Constituição, principalmente quando se invade o STF. Acho que nós devemos ter primeiramente respeito às leis antes de fazer qualquer tipo de ato. E ali eles demonstravam o terrorismo pelo qual eles estão vivendo e vivem contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que em um Estado democrático, toda liberdade deve ser dada, porém nenhum ato terrorista ou antidemocrático deve ser permitido, porque ele em si, ele destrói a democracia e não podemos permitir, em hipótese alguma, que a democracia seja interrompida no país. Certo, né? Falar um pouco aqui de Correios, né? Qual que é a importância aí dos trabalhadores dos Correios estarem aí nessa luta aí contra a extrema-direita? Nós, dos Correios, como membros aí diretos, eu acho que a maior empresa de comunicação do país, nós somos aí pouco mais de 100 mil trabalhadores, nós devemos em todo momento defender a democracia.
defender a manutenção do Estado democrático de direito, pois é isso que mantém o nosso país de pé. É o acesso à informação que é parte da democracia, é o acesso a todas as utilidades públicas e unidades públicas que é transmitido pelos Correios, que os Correios em si, fazendo a comunicação do país pelos Correios, unindo o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, é uma manutenção da democracia. E defender o Estado democrático, eu acho que é um dever de todo servidor público, de todo empregado público, de todo funcionário público. Em primeiro caso, é defender o Estado democrático de direito e a democracia e soberania do país. Então é isso aí, aqui estou com o Glauco, muito obrigado. Agradeço a todos aí. Então, boa tarde a todos. Vamos lá, então, aqui, né, com o Heller, né, presidente aí do Sindicato dos Metalúrgicos. Heller, né, qual que é a importância aí do dia de hoje? Pois bem, o nosso sindicato, desde quando teve o resultado da eleição, em que a gente viu os bolsonaristas iniciarem um processo de mobilização antidemocrática no nosso país, a gente sempre teve a seguinte posição, de que nós temos que colocar o bloco na rua para combater a ultradireita. Você ficar em casa somente reclamando ou militando nas redes sociais não vai resolver o problema. Então, não é de hoje que o nosso sindicato faz essa defesa. E hoje estão ocorrendo manifestações de norte a sul do nosso país. A gente acha que é importante e o mais importante é manter o processo de mobilização permanente, porque a ultradireita, assim como acontece a nível mundial, ela vem para ficar e ela é um movimento que se radicaliza, inclusive disputando ideologicamente a massa, os trabalhadores e o povo pobre. Então, nesse sentido, a gente tem que travar, além da luta, da manifestação, também a luta ideológica. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa manifestação e que seja a primeira de muitas. O nosso sindicato, ele tem a nossa posição independente. No segundo turno, nós chamamos voto crítico no Lula. Agora, em relação a esse novo governo, a gente vai manter a nossa independência de classe, porque é um governo que está junto com o Geraldo Alckmin, com setores da burguesia, da ultradireita, inclusive, em seus ministérios. Então, nós vamos manter a nossa postura independente em relação ao governo Lula. Agora, diante de qualquer manifestação que tenha cunho golpista, que peça ditadura militar, a gente vai estar na rua minimamente para estar defendendo a democracia. Você toca num assunto bastante interessante aí, né, que essas alianças que o governo Lula faz. É possível derrotar a extrema-direita se aliando com a direita? Não. Extrema-direita se combate na luta cotidiana, fascismo não se combate na urna, isso se combate no dia a dia, organizando a autodefesa do movimento e dos trabalhadores. Infelizmente, o governo Lula é um governo de unidade nacional, por isso que a gente vai manter a nossa independência. Nós não achamos que com o Geraldo Alckmin, com o ministro da Defesa, que é bolsonarista, entre outros ministros de partido de centro, de partido de direita, vai resolver o problema da classe trabalhadora. Nós exigimos é que o governo revogue a reforma trabalhista, revogue a terceirização, revogue a reforma da Previdência. E a gente sabe que junto com o Geraldo Alckmin e com esses ministros, isso não vai acontecer, porque o governo precisa acenar para o mercado, acenar para a burguesia. E nesse sentido, a gente vai manter a nossa independência e qualquer ataque que tiver do governo Lula aos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos vai estar na linha de frente fazendo manifestação contra o governo. Então é isso aí. Então, aqui tá a palavra do Heller. Muito obrigado. Isso aí, tamo junto, Sindicato dos Metalúrgicos organizando as manifestações aqui no Vale do Paraíba. Eu estou aqui com o Lin, né? Ele que é do Partido dos Trabalhadores. Lin, como que você viu as ações aí da extrema-direita ontem? Olha, aquilo foi uma ação, eu não vou nem dizer que é da extrema-direita unicamente, né? É uma ação terrorista que é bancada por empresários do agronegócio e de outros setores que têm interesse em deixar o país desgovernado para que eles possam assumir e um país como uma terra sem lei. Mas não vou ser redundante aqui diante de todos os fatos que foi mostrado pela televisão, todos os meios de comunicação, mas a minha opinião é que foi um ato em que acordou a nação para o perigo que vinha incubando aí durante os últimos 4 anos, do perigo que é esses fascistas que estavam embutidos dentro da presidência da República.
né? É o ovo da serpente que chocou. E ontem eu ainda comentava, né? Os meios de comunicação e muita gente que de 2013 até 2018 fazia as críticas ao PT, fez coro com esse pessoal, chocou o ovo da serpente e ela nasceu, tá certo? Então é um momento que para todos nós fazermos uma reflexão que o mal do país é essa serpente que é o terrorismo e o nazismo que está enrustido na sociedade brasileira. E Olim, né? Você falou aí do PT, mas o que que o PT, principalmente o governo Lula, está fazendo aí para, né, combater essa extrema direita, então? Olha, eu não vou dizer para você o que o PT está fazendo. Eu acho que nem o próprio Lula, nem o Flávio Dino, você está entendendo? Estava preparado para o tamanho do acontecimento de ontem, certo? Eu acho que ele veio na hora que acordou as autoridades, tá certo? Isso vinha sendo chocada e incubada esse ovo da serpente por muito tempo e que chegou a hora. Eu acho que o PT nem estava preparado, porque tanto é que o Lula ontem nem estava em Brasília. A gente que vinha acompanhando os grupos bolsonaristas, a gente estava vendo que isso estava prestes a acontecer e eles demoraram até para poder tomar as ações cabíveis na hora certa. Mas ainda bem que conseguiu contornar a situação. Tá, mas e agora? O que fazer? Olha, seria muita pretensão da minha parte de dar uma opinião sobre o que o governo está fazendo. Certo? Eu acho que as ações de ontem foi um sinal. Eu acho que o governo tem inteligência, tem para poder acompanhar essa movimentação daqui para frente. Eu acredito que o governo não pode anistiar esse povo. Eu acho que criminoso tem que ser tratado como criminoso, terrorista tem que ser tratado como terrorista. Não as maneiras como eram e que são as manifestações da esquerda, que tem uma pauta de reivindicação, uma pauta que você reivindica algo do governo, que você reivindica algo em prol da sociedade. Esse movimento era um movimento simplesmente por não aceitar um resultado democrático. Então é isso aí, muito obrigado, Olim. Eu que agradeço, sempre à disposição aí, precisando só dar um toque. Eu estou aqui com o Wagner do PCdoB. Wagner, como que o PCdoB viu as ações, né, de ontem? As ações de ontem foi um claro movimento contra a, contra a decisão soberana popular. É um atentado contra a democracia, é um atentado para inviabilizar o governo Lula e é uma tentativa que foi uma intentona, né, de um golpe de Estado. Só que, como são pessoas que não estão é, é, totalmente, elas não possuem consequência, elas não têm consequência dessas ações, então simplesmente eles destruíram, não tinha ninguém lá no Congresso, então eles simplesmente fizeram uma ação que se voltou contra eles, porque como teve uma resposta imediata da comunidade internacional, teve a união dos três poderes, teve a união agora dos movimentos dos populares, todos em solidariedade ao governo Lula e acima do governo Lula, que é a defesa mesmo pela soberania nacional. Certo. Como que você vê as ações aí do governo Lula, né, em relação a combater a essa extrema direita? O governo Lula não está fazendo o que tem que ser feito? Então, o governo Lula, ele mal iniciou, ele teve a semana passada a primeira reunião ministerial, ele teve as primeiras ações do ministro da Justiça e Defesa em convocar a Força Nacional para desmobilizar os acampamentos golpistas, mas como qualquer outro governo,
ele tem as suas dificuldades, inclusive até as sabotagens através de infiltrados, né, que estão nas instituições, até nos poderes, e que inviabilizam as ações efetivas para que essa tragédia fosse evitada. Então, com poucos dias, né, essa ação foi justamente para inviabilizar muito mais ainda o governo Lula, né? Agora, a parte que era dissonante, que era a parte do ministro da Defesa, que é o José Múcio Monteiro, ela acabou demonstrando que o ministro estava com uma visão totalmente equivocada dos acampamentos golpistas, onde Flávio Dino, a todo instante, antes de tomar posse, inclusive, ele apontava que aqueles acampamentos eram verdadeiras incubadoras terroristas. Então é isso aí, muito obrigado, Wagner. Obrigado você, Guilherme. Eu estou aqui com a Lari do coletivo Rebeldia. Tudo bem, Lari? Como que o Rebeldia viu aí essas ações, né, de ontem? Essas ações extremadas, Guilherme, elas são a prova de serviço de que está a polícia hoje, né? Todos os órgãos de segurança pública fizeram vista grossa para toda aquela ocupação em Brasília. Está provado para a gente que é de luta, qualquer ato em Brasília, a represália ela é muito antes da gente chegar próximo do Palácio. Então, foi provado que houve uma vista grossa. E a nossa tarefa para esse próximo período é organizar as nossas forças, organizar de forma independente a classe trabalhadora para enfrentar com a autodefesa todos esses atos da extrema-direita que estão se alastrando pelo país. E como que se enfrenta de maneira independente, Larissa? A gente se enfrenta de modo independente, sem colocar ilusões no próximo governo, no governo atual, que é o Lula-Alckmin, que também está aprovado pela própria conduta do ministro nomeado pelo próprio Lula, ministro da Defesa, José Múcio, que a gente tem que, na verdade, não colocar esperanças que esse governo ele supra as necessidades da classe trabalhadora. É necessário, é a pauta primária da classe trabalhadora, derrotar a ultradireita nas ruas, porque a reivindicação deles é defender o outro lado, é o lado dos mais ricos, de ditadores como a figura do próprio Bolsonaro, que flerta com a ditadura, que é um fascista, e para que a gente possa combater essa ultradireita, a forma independente que nós enxergamos, nós, o Coletivo Rebeldia, é organizando o conjunto da classe trabalhadora, seja nos locais de trabalho, seja nos locais de estudo, seja no lugar que for possível, para que a gente consiga, de forma independente, conduzir essas lutas. Então não é possível, né, combater a extrema-direita aliando com a direita? Não é possível combater, é possível combater a extrema-direita com todas as forças que estiverem dispostas a ir às ruas. Não necessariamente é preciso que a gente organize a classe trabalhadora com todos aqueles que estejam dispostos a ir às ruas para derrotar esse maior inimigo que nós temos hoje, que é essa ameaça desses golpistas que vem avançando cada vez mais seus atos. Mas a nossa luta ela não para por aí. A nossa luta ela é mais profunda, é uma luta classista. Então os trabalhadores e os estudantes nos locais onde tem também precisam organizar as suas pautas de interesse e reivindicação para avançar essa luta e entrar em colisão, inclusive, com os próprios interesses que impõem o sistema capitalista sobre a nossa classe. Então é isso aí, aqui está a Larissa do Coletivo Rebeldia. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigada, Guilherme, e um abraço a todos que estão acompanhando. Eu estou aqui com o Jorge, né, da POSP, também militante do Partido dos Trabalhadores. Jorge, né, qual é a expectativa aí do dia de hoje? Uma boa tarde a todos. A expectativa de hoje é que se faça um bom movimento para começar a movimentar esse país e fazer com que os terroristas voltem para casa. E como que você viu as ações de ontem? O que elas representaram, né, na política nacional? O que representou foi o que nunca foi visto nesse país.
mesmo na época da ditadura, não teve uma magnitude tão grande como esta. E aí o seguinte, o fascismo chegou no Brasil e a gente tem que derrotar o fascismo. Então tá certo, então muito obrigado, Jorge. Obrigado. Uma boa tarde. Eu estou aqui com a Zélia, né, do coletivo Mulheres em Luta. Zélia, como que, né, vocês enxergaram essas ações aí, né, da extrema-direita ontem? Bom, eu fiquei surpresa, né? Deu das 3 horas eu estava no Facebook, de repente apareceu que estava se reunindo lá, né? De repente começaram a entrar. Eu achei um absurdo, uma falta de, né, não teve segurança, não teve nada, deixar à vontade eles entrar. Era uma coisa combinada, contra a democracia, né? Então foi um ato horrível. E nunca aconteceu aqui, a não ser em 64, né? No golpe da ditadura. Mas agora, com a democracia, foi uma coisa horrível. E que papel que as mulheres podem cumprir na luta contra a extrema-direita? O quê? Que papel que as mulheres podem cumprir na luta contra a extrema-direita? É lutar, é ir para a luta, né? É lutar, reivindicar, chamar contra esse radicalismo, esse fascismo, esse terrorismo, porque as mulheres são mais vítimas, né? Nesse sistema. Nós temos vítimas, cada dia que a gente acorda, vai ligar a televisão, está aparecendo aí feminicídio adoidado. Depois desse governo, piorou. E agora entrando esse novo presidente, espero que melhore, né? A nossa luta é contra esses fascistas, contra esses terroristas que teve lá em Brasília. São terroristas, para mim são terroristas fascistas. Certo. Com eles nós não podemos brincar. Então tá certo, então muito obrigado, Zélia. Nada. Eu estou aqui com o Renatão, né, uma figura histórica aqui de São José dos Campos. Tudo bom, Renatão? Como que você enxergou aí essas ações, né, do dia de ontem? Olha, por ser o dia de ontem, eu acho que foi um pouco surpresa para todo mundo. Surpresa o ato, não surpresa o que ocorreu. Porque nós isso já vinha sendo trabalhado com o presidente da República desde quando ele começa a negar as urnas eletrônicas, ele começa a negar tudo que há de, digamos, de democrático nesse país, e isso começa, na verdade, a fazer com que digamos assim, o povo que acredita nesse posicionamento político começa, na verdade, a crescer. Tá certo? Então, fizeram já 2 indícios fortes de ato, fizeram na Paulista vários atos, fizeram em Brasília, quando ocuparam a Polícia Federal, com conivência, que eu acho, e agora culminou nessa ocupação do Congresso Nacional. Então, portanto, já é um ato trabalhado há muito tempo, né? Um vandalismo trabalhado com a cabeça das pessoas há muito tempo. Então, não me surpreende, foi o dia, não me surpreende o ato. E o que fazer então perante isso, né? Quais são as nossas tarefas? Eu acho que a tarefa da classe operária agora é começar a entender que para ter uma democracia, para que a gente possa, na verdade, pôr nossas reivindicações para o próximo governo, é preciso que a gente se organize. Ou seja, faça o contraponto na rua, assim como os bolsonaristas estão vindo para a rua, eu acho que a classe operária tem que ir para a rua nesse momento, mas não para a rua para quebrar nada, mas para a rua para fazer as suas reivindicações e o contraponto, e ensinar de por que a democracia é tão importante para nós. Então é isso aí, né? A palavra aí do Renatão. Muito obrigado, Renatão. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu estou aqui com a Sueli, servidora, né, da cidade de Jacareí, vizinha aqui de São José dos Campos. Sueli, como que você está enxergando aí toda essa confusão, digamos assim? Na verdade, não é surpresa, né? A gente tem acompanhado pela internet desde o início do ano, da virada do ano, que os bolsonaristas eles já prometiam aí ocupar Brasília, inclusive invadir o Congresso Nacional e fazer tudo, assim, o vandalismo que fizeram lá. O que a gente enxerga? A gente enxerga
que é um setor que precisa ser combatido, que até agora os governos eles foram muito pacifistas, né? Muito pacíficos com esses bolsonaristas que já vem aprontando faz tempo e nenhuma punição para ninguém até agora. Então a gente espera que o governo realmente, de fato, agora responsabilize os depredadores aí, os vândalos, né? Os terroristas. E, inclusive, que ponha isso na conta do agronegócio, dos donos dos postos de gasolina que estão financiando esse grupo, esses acampamentos golpistas. Certo. Para a gente finalizar, você falou, né, do pacifismo, né, do governo. O que se deve a esse pacifismo? Eu acho que tem a conivência de parte da força policial, né, que é bolsonarista, não existe outra explicação, porque para a gente da esquerda, com 1/10 do que eles fizeram, só da gente se agrupar, a polícia já vem para nos desmobilizar. E tem também a condescendência dos políticos, dos governadores dos estados, como a gente vê aqui em São Paulo, no Distrito Federal, como a gente viu em Minas Gerais. E eu acho, então, que existe um setor, como disse o Renatinho na nossa reunião, que contamina a democracia no Brasil. E eles têm que ser punidos assim e virar exemplo mesmo. Então é isso aí. Então aqui com a Sueli. Muito obrigado, Sueli. Obrigada, gente. Eu estou aqui com o Marrom, aí, liderança do movimento aí de moradia. Marrom, como que você viu aí essas ações, né, do dia de hoje, né, do dia de ontem, quer dizer? Então, a gente viu, a gente estava esperando isso já, né, porque o pessoal está organizando há muito tempo e a questão do fascismo aqui no Brasil está crescendo cada vez mais. Com o governo do Bolsonaro, ele deu essa liberdade para as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Então, a gente viu com muita preocupação, né, no começo do nosso governo aí, o governo democrático, né, acontecer esse tipo de coisa. Então a gente tem que ir para cima e pedir aí a prisão de todos, né, e se anestia, tem que ser anestia para que o Brasil volte ao caminho normal, porque a gente não pode viver o que nós vivemos nos últimos 4 anos, certo? E continuar essa barbárie que acontece nesse país, entendeu? E como combater essa barbárie? O povo ir para a rua, chamar todo mundo para a rua e ajudar o governo a ter governabilidade para vencer esse tipo de fascismo que está tentando implantar no nosso país. Então é isso aí, a palavra do Marrom. Muito obrigado, Marrom. Eu que agradeço, estamos juntos, tá bom? Eu estou aqui com a Marina, né? Ela que é dirigente aí da Resistência e também, né, membro aí do Sindicato dos Metalúrgicos. Marina, né, qual que é o objetivo aí da manifestação de hoje? Não, todo mundo acompanhou o que aconteceu no Brasil ontem, foi matéria internacional, inclusive, de um movimento de extrema-direita, golpista, terrorista, quebrando tudo em Brasília, uma clara tentativa de golpe mesmo, né? Golpismo não é um exagero retórico. E aí está cada vez mais nítido que eles não vão parar, só vai parar se tiver resistência popular, mobilização de rua. Então, hoje teve uma reunião aqui do Fórum de Lutas, são representantes dos mais diversos movimentos sindicais, populares, entre outras coisas, para a gente organizar a nossa luta na rua, resistência contra essas manifestações antidemocráticas. E como, né, o que essas ações de ontem representou aí no cenário político nacional? Não, representou que Bolsonaro foi derrotado nas urnas, mas falta ser o seu movimento, o bolsonarismo, ser derrotado nas ruas, principalmente. Mostrou que eles não têm nenhuma noção, que não tem nenhum apreço por nada, que de patriota não tem nada, e que eles precisam ser enfrentados. Para a gente derrotar esse movimento, a gente precisa estar na rua. É isso que significou. Então é isso aí, muito obrigado, Marina. Valeu. Andando. Eu estou aqui com o Lelson, né, da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Né, Lelson, como que você vê aí essas ações, né, da extrema-direita golpista? Ao mesmo tempo que a gente está bem
preocupado com as ações da extrema-direita, a gente já... Vamos lá, é a manifestação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos sindicatos, movimentos sociais de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, contra a direita golpista que ontem realizou aquele terrorismo e aquela manifestação antidemocrática em Brasília, e a gente está colocando o bloco na rua, organizando a resistência dos trabalhadores contra os ataques da ultradireita. Manifestação que acontece não só em São José dos Campos, manifestação que acontece a nível nacional, e é os movimentos sociais, os sindicatos e as organizações de esquerda organizando a nossa resistência. E como vou derrotar o fascismo? Vamos lá, gente, todo mundo aqui pra rua. Nada maior do que a organização dos trabalhadores. Quando os trabalhadores gente, tem capa, viu? Quem tá sem capa? Do poder que tem, ela se organiza e consegue fazer muito mais do que acha que... Caminhão, vamos vindo aqui. Organizar a classe trabalhadora. Pessoal aí na frente, segura um pouco para chegar o resto. Organizar as minorias. A militância. É extremamente importante. Vamos lá, gente, todo mundo na rua. Pro caminhão vir atrás. É isso aí, muito obrigado. Obrigado você. Eu estou aqui com o Davi da Luta Socialista, né? Davi, como que a sua organização vê os acontecimentos aí do dia de ontem? Nós repudiamos toda a ação que foi feita ontem, são golpistas, são ações bancadas por empresários, bancadas por parlamentares, bancadas pelo Bolsonaro, incentivando e excitando a violência, o quebra-quebra. Ficou claro que foi uma tentativa de golpe, um golpe de Estado com o que foi feito ontem, e contra a democracia, e nós não vamos aceitar isso jamais. E como combater isso? Temos que combater organizando a classe trabalhadora, organizando a população, conscientizando para a luta nas ruas, nas fábricas, se manifestando corretamente. Certo. E como que você vê aí as ações aí do atual governo federal, né, contra, né, essa extrema-direita? Então, o governo federal, ele simplesmente visualizou um primeiro ato, né, de vandalismo, e praticamente acabou não fazendo nada, não acreditando que poderia ocorrer novamente. E viu o que ocorreu, e viu também que a polícia militar está do lado dos golpistas, está do lado, né, desses extremistas, né, ultradireita. Então o governo também visualizou, ou ataca corretamente e combata realmente como tem que ser feito, ou vai tomar outro golpe em cima do seu próprio governo. Então é isso aí, é a palavra do Davi, muito obrigado. Obrigado, até mais, e bora pra luta, bora organizar e garantir a democracia no nosso país. Eu estou aqui com o Antônio Paulinho, né? Antônio, como que você vê essas ações aí, né, da extrema-direita? É um tremendo fascista, né? Isso aí na verdade, essa extrema-direita aí, ele não passa de um fascismo, terrorista. O que estão fazendo no nosso país começou pelo presidente. O presidente que incentivou tudo isso aí. Você se lembra da época do governo do Aécio Neves? Eles começaram a fazer isso. Só que não teve o peso que tem hoje. Porque não teve aquele incentivo do governo. Hoje não, hoje tem incentivo. O próprio presidente incentivou o prefeito em Brasília. Então o que acontece? O que aconteceu lá em Brasília? Isso já estava planejado há muito tempo. A pessoa que não entendia, só quem não via não queria entender. Mas estava na luta. O que aconteceria? Então eu acho que assim, a esquerda hoje, ela tem que se organizar. Se não se organizar, cada dia vai ser pior. Porque as pessoas estão se preparando no mundo inteiro. E quantos anos que nós não fazemos um ato desse? O governo Bolsonaro levantou 4 anos que o povo mandando no poder. Qual o dia que nós fizemos um ato lá na porta, lá, reivindicando direitos? Nunca. Fizeram a reforma da Previdência, ferrou com nós. Fizeram a reforma trabalhista, ferrou com nós. Então, todos os direitos que nós tínhamos, por exemplo, de ter uma férias, 13º, ter o seu direito, ele tentou tirar. Você entendeu? Então eu acho que hoje
isso aí é um começo do que nós vamos ter que passar daqui para frente. Porque para próximas coisas que acontecer, você está preparado. E na verdade, nós não estamos preparados para o que está acontecendo hoje. A verdade são essas. Eu acho que uma parte até assim, mostrou a cara do ex-presidente. A cara dele pode pensar. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Vitor do PCB. Vitor, como que o PCB viu as ações aí do dia de ontem? Nós achamos que foi uma manifestação golpista, de nível fascista, denúncia que o PCB já faz desde o início do governo Bolsonaro e que nunca deixou de fazer. Inclusive nós estivemos presentes no canal Mesa de Debates há um mês atrás, debatendo esse assunto. Recomendo que os companheiros e companheiras possam assistir, onde a gente caracteriza o bolsonarismo como um movimento fascista. E ontem foi uma expressão disso. Nós denunciamos isso logo após as eleições, quando o Lula venceu, e nós nos juntamos a ele ao segundo turno. Nós nos reunimos aqui em São José dos Campos com os movimentos populares e forças políticas para dizer que as ações na beira de Dutra, o fechamento de Dutra, eram ações golpistas e que nós tínhamos que dar resposta de imediato. Bom, isso não era um consenso no meio das esquerdas, como pode se ver. Alguns, a esquerda majoritária, decidiu apostar nas instituições e o resultado foi ontem. A invasão golpista no Congresso Nacional, no STF e em demais localidades. E é possível combater a extrema-direita se aliando com a direita como esse governo vai? Não. É preciso uma frente de esquerda combativa, anticapitalista, anti-imperialista nas ruas para enfrentar de igual para igual esse movimento reacionário. É só assim que a gente consegue barrar eles, é só assim que a gente consegue enfrentar de verdade esse movimento golpista. Obrigado, Vitor. Valeu, Guilherme. Valeu, todo mundo. Um abraço para todos. Eu estou aqui com o Macapá, né? Um dos dirigentes aí dos sindicatos metalúrgicos e também militante do PSTU. Macapá, como que você vê essa manifestação do dia de hoje? Guilherme, essa manifestação é muito importante porque a gente sabe muito bem que a gente não pode deixar a defesa das liberdades democráticas nas mãos das instituições do nosso país, que lamentavelmente, inclusive, estão corrompidas pelo bolsonarismo, pelo neofascismo hoje no nosso país. Então, a necessidade da população brasileira sair às ruas, repudiando esse projeto de tentar impor uma ditadura no nosso país, repudiando essas manifestações que tiveram ontem, que na verdade foram verdadeiros atos terroristas, de um setor inclusive que a gente sabe que é financiado por uma parcela do empresariado no nosso país, ligado a Jair Bolsonaro, que também está por trás dessas manifestações. E nós achamos que o caminho vai ser esse, é o povo na rua para condenar todos os atos terroristas que tiveram no dia de ontem, a defenestração do Congresso Nacional, do Palácio da Presidência, do STF, ao mesmo tempo dizer que nós não aceitamos que não haja nenhum tipo de anistia, nós queremos a prisão de todos, nós queremos que os mandantes, aqueles que financiaram também sejam presos e que, para garantir isso, nós precisamos estar com o movimento na rua, inclusive organizando a autodefesa. E Macapá, a gente vê o governo atual, né, governo de Lula e Alckmin, né, se aliando com a direita. É possível combater essa extrema-direita se aliando com a direita? Ô Guilherme, a história já provou que não é dessa forma que se combate esse tipo de movimento que se organizou no nosso país no último período. O governo Jair Bolsonaro serviu para organizar a extrema-direita no nosso país com um projeto claro de impor uma ditadura, de acabar com as liberdades democráticas que nós temos no nosso país e impor um padrão de exploração ainda muito maior. Então, a única forma de derrotar os fascistas, essa tentativa de impor um golpe no nosso país e fechar o regime, vai ser na luta, vai ser na auto-organização da classe trabalhadora, vai ser nas mobilizações e não vai ser através da conciliação de classe, como o Lula está tentando fazer, que vai impor uma derrota de setor. Vai derrotar o fascismo, trabalhadores na luta organizada nas ruas.
canal. Eu estou aqui com o Macapá, né, um dos dirigentes aí dos sindicatos metalúrgicos e também militante do PSTU. Macapá, como que você vê essa manifestação do dia de hoje? Guilherme, essa manifestação é muito importante porque a gente sabe muito bem que a gente não pode deixar a defesa das liberdades democráticas nas mãos das instituições do nosso país, que lamentavelmente, inclusive, estão corrompidas pelo bolsonarismo, pelo neofascismo hoje no nosso país. Então, a necessidade da população brasileira sair às ruas, repudiando esse projeto de tentar impor uma ditadura no nosso país, repudiando essas manifestações que tiveram ontem, que na verdade foram verdadeiros atos terroristas, de um setor inclusive que a gente sabe que é financiado por uma parcela do empresariado no nosso país, ligado a Jair Bolsonaro, que também está por trás dessas manifestações. E nós achamos que o caminho vai ser esse, é o povo na rua, para condenar digamos, todos os atos terroristas que tiveram no dia de ontem, a defenestração do Congresso Nacional, do Palácio da Presidência, do STF, ao mesmo tempo dizer que nós não aceitamos que não haja nenhum tipo de anistia, nós queremos a prisão de todos, nós queremos que os mandantes, aqueles que financiaram também sejam presos e que, para garantir isso, nós precisamos estar com o movimento na rua, inclusive organizando a autodefesa. E Macapá, a gente vê o governo atual, né, o governo de Lula e Alckmin, né, se aliando com a direita. É possível combater essa extrema-direita se aliando com a direita? Ô Guilherme, a história já provou que não é dessa forma que se combate esse tipo de movimento que se organizou no nosso país no último período. O governo Jair Bolsonaro serviu para organizar a extrema-direita no nosso país, que tem um projeto claro de impor uma ditadura, de acabar com as liberdades democráticas que nós temos no nosso país e impor um padrão de exploração ainda muito maior. Então, a única forma de derrotar os fascistas nessa tentativa de impor um golpe no nosso país e fechar o regime vai ser na luta, vai ser na auto-organização da classe trabalhadora, vai ser nas mobilizações e não vai ser através da conciliação de classe, como o Lula está tentando fazer, que vai impor uma derrota desse setor. Para derrotar o fascismo, trabalhadores e luta organizados nas ruas. Então é isso aí, muito obrigado, Macapá. Valeu, Guilherme, um abraço para todo mundo do canal. Estou aqui com a Jéssica, diretora do Sindserv, também militante aí da resistência do PSOL. Jéssica, como que você avaliou aí o ato aí golpista aí da extrema-direita? Eu acho que é uma escalada nesse golpismo que o bolsonarismo vem incentivando desde o processo eleitoral. Na verdade, desde que ele se elegeu de maneira antidemocrática, muitas fake news, ele estimulou o golpismo, fazendo elogios à ditadura, planejando o fechamento do regime democrático brasileiro. Então, as manifestações de ontem em Brasília, as manifestações não, né? O terrorismo, o golpismo em Brasília ontem foi resultado dessas ações bolsonaristas do próprio Bolsonaro, golpistas do próprio Bolsonaro. Por isso que ele é o maior responsável. Por isso que é tão importante essa resposta dos movimentos sociais hoje, dos partidos de esquerda, dos sindicatos da rua, para lutar contra o golpismo e dizer que nós não vamos aceitar um ataque à democracia do nosso país. Certo, e quais são as perspectivas aí para o futuro na luta contra a extrema-direita? Eu acho que a gente conseguiu um feito muito importante nessas últimas eleições, que foi derrotar o Bolsonaro nas urnas, apesar do orçamento secreto, apesar de todas as investidas do patronato, de tentar impedir os funcionários de votar no Lula, apesar da atuação da Polícia Federal também, de impedir a votação no dia da eleição. Então, ter conseguido eleger Lula, derrotar Bolsonaro, apesar de tudo isso, foi uma tarefa importante que fortalece a nossa luta em defesa de direitos. Por isso que eu acho que agora a gente tem que continuar na rua, uma agenda de mobilizações, mostrando que a esquerda e os setores democráticos unificados podem arrancar vitórias nesse governo democrático. É isso aí, muito obrigado, Jéssica. Tamo junto! Eu estou aqui com o Rafael,
né, petroleiro. Rafael, né, como que você vê aí as ações de ontem? Ontem nós tivemos aí, precisamos chamar pelo nome, foram atos terroristas de um movimento fascista que não aceita o resultado da eleição e está pedindo golpe de Estado. Então nós temos que exigir punição sem anistia, temos que ter prisão para aqueles terroristas e nós temos que colocar o nosso time em campo para garantir, para defender a democracia, garantir que o governo tome posse plenamente e seguir lutando por reformas progressivas do país. Certo. E Rafael, no dia de hoje houveram aí várias manifestações, né, e ameaças aí de invasões, né, nas refinarias. Como que você vê esse tipo de ação? Acho que é fundamental a categoria petroleira está se organizando nacionalmente para denunciar. É fundamental a gente defender a maior empresa estatal do país, que é chave para que a gente vire o jogo e retome o desenvolvimento econômico do país. Nós estamos aqui hoje, nós somos feira com os movimentos sociais, partidos, estamos organizando também um ato nacional em todas as refinarias do país para dar um recado. Nós não aceitaremos qualquer paralisação de passistas nas refinarias da Petrobras. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, camarada, estamos juntos na luta. Eu estou aqui com o Gabriel da Brigadas Populares e da Revolução Solidária. Gabriel, como que você viu aí as ações de ontem? Bom, eu acho que as ações de ontem elas são resultado de um processo que vem acontecendo no Brasil há muito tempo e que não pode ser negligenciado, né? O bolsonarismo não vai morrer de uma hora para outra, não é a simples derrota eleitoral que transforma uma realidade social e por isso a gente tem que estar vigilante, tem que estar todo mundo engajado e ativo todos os dias aí para poder fazer o combate e para não só poder fazer valer o resultado das eleições, mas para conseguir fazer avançar a nossa agenda. Certo. E como que, né, combater essa força? Bom, a gente está em um cenário histórico que é de bastante incerteza. Uma coisa é certa, é que essa derrota passa necessariamente pela mobilização nas ruas. A gente não pode deixar que esse processo se acabe por si só, porque ele não vai acabar por si só. Não fortalecer as lutas populares, não fortalecer a luta na rua, não retornar às bases, não fortalecer os movimentos populares, não vai fazer com que esse movimento protofascista do bolsonarismo, essa extrema-direita que tomou o Brasil nos últimos anos, vai embora. Então é fundamental que a gente tenha uma articulação entre lutas populares, mobilização de rua, lutas sindicais e de todos os setores da sociedade para a gente conseguir começar a derrotar esse adversário e colocar o nosso horizonte adiante. Então é isso aí, muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Eu estou aí com o Ivaldo do Sindicato de Ciências e Tecnologia. Ivaldo, como que você vê aí as ações, né, do dia de ontem do bolsonarismo e do dia de hoje aí essa resposta? Olha, ontem foi um dia de luto, o Brasil parou, porém hoje é a resistência. Nós estamos aqui porque somos resistentes. O povo brasileiro está aqui porque é resistente. O povo não admite mais a ditadura. Eu fui torturado no regime militar e por isso eu não admito mais a volta da ditadura. Certo. E como que é da organização aí do sindicato, né, de ciência e tecnologia, né, um ramo atacado aí pelo Bolsonaro, né, durante o seu governo? O que o Bolsonaro quer e o bolsonarista querem era acabar com a ciência. Isso eles fizeram. Vários pesquisadores brasileiros migraram para outros países, porque aqui não tinha espaço. Entendeu? Então, isso é o que ele queria, mas acabou. A ciência vai voltar, vai dar resposta a tudo e a todos. A ciência, ela faz parte do desenvolvimento humano. Muito obrigado. Muito obrigado. O presidente do sindicato está aí. Eu estou aqui com o Túlio da Unidade Popular. Túlio, como que a Unidade Popular, né, enxergou, né, os atos do dia de ontem? Um abuso
manifestação. É inconcebível o que eles fizeram lá no Planalto, é uma falta de organização com relação à Constituição, com relação ao respeito à população em si. A nossa Constituição foi rasgada. Esse ato. Sim. E além disso, Túlio, como combater essa extrema-direita? Quais são as tarefas para depois dessa manifestação? Olha, a gente vai ter que aguardar a manifestação do partido. A gente ainda não tem uma diretriz clara após a manifestação. O que chega pra gente, a gente está fazendo, mas a gente ainda não tem uma nova diretriz, então a gente ainda não sabe qual vai ser os próximos passos. E para finalizar, né, Túlio, é possível, né, combater a extrema-direita se aliando com a direita como o PT faz? Então, a aliança com o PT, na verdade, do que o PT está fazendo, na verdade, não é uma aliança que você possa dizer assim, na verdade não tem como não se aliar, porque hoje o Centrão, politicamente, é quem manda no país, entendeu? Se o PT não faz essa aliança, nós não temos como governar. Então é isso aí, muito obrigado, Túlio. Até mais, tchau. Eu estou aqui com o Aurílio da articulação, né, de esquerda, né, corrente interna do PT. Aurílio, como que você vê as manifestações de ontem? Para nós não é surpresa que a extrema-direita tente exatamente o golpe desse país. Ela já vem dando sinais há muito tempo sobre isso. É necessário que o governo Lula tome providências drásticas, principalmente contra as Forças Armadas, os bolsonaristas que estão infiltrados nas Forças Armadas. E para isso precisa demitir o José Múcio e começar a fazer uma limpa das Forças Armadas, das Forças de Segurança estaduais, municipais, federais, para que o governo não governe com a faca no pescoço, porque do contrário, a ameaça de golpe vai continuar sempre pairando sobre esse governo. Sim, e o que o governo está fazendo aí para, né, combater essa extrema-direita? Então, primeiro, tem que identificar nas estruturas do governo os bolsonaristas. E precisa limpar essa área para que a gente possa realmente construir um governo democrático nesse país. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com a Poliana do Sinspreves de São Paulo. Poliana, como que você viu o dia de ontem? O dia de ontem foi um dia em que o bolsonarismo mostrou a sua cara fascista, que não respeita as eleições democráticas, querendo destruir o Estado democrático de direito, uma eleição legítima, e a classe trabalhadora não pode sair das ruas em defesa da democracia, contra todo o germe do fascismo, incluindo aqui na nossa cidade, São José dos Campos hoje, com um ato grande em defesa da democracia, contra o fascismo, exigindo a punição de todos os golpistas, terroristas, fascistas, em defesa da democracia, sem anistia. Maravilha! Muito obrigado, Poliana. Muito obrigada, gente. Tamo junto. Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Enfim, a manifestação aí foi grande, foi, né, aqui em São José, né? Relatos aqui de São Paulo também, que a manifestação também está grande. E é por esse caminho que a gente vai conseguir obter as nossas vitórias e finalmente derrotar esse setor, né, da extrema-direita, que, né, mesmo que está muito longe de ser derrotada, né, através da mobilização aí de rua, né, na mobilização aí dos trabalhadores, né, e trabalhadoras, em conjunto aí, né, com os movimentos sociais, com os setores populares da sociedade, e, né, de forma independente, né, sem alianças aí com a direita. Então fica aí o nosso, né, recado aí, né, e
o elogio aí pelo avanço aí, né, em relação à luta né, contra a extrema-direita depois de tudo que aconteceu nesse último domingo. Aqui é Ulisses, do canal Mesa de Debates. Vim no ato do Largo do São Francisco, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Infelizmente cheguei um pouco atrasado, mas estou aqui conversando com algumas pessoas sobre as impressões do ato e das impressões sobre o que está acontecendo no Brasil. Estou aqui com a Caroline Ara, da Resistência, da bancada feminista. Ela veio aqui acompanhar o ato junto da gente e eu queria saber, Carolina, o que você acha desse movimento golpista que está acontecendo? Você acha que essa mobilização que teve aqui hoje, a que vai ter na Paulista, vai conseguir fazer frente a essa escalada golpista? Olha, eu acho que é essencial nós respondermos à altura, né, dos atos terroristas e antidemocráticos que aconteceram ontem no Brasil. Já era esperado, né, que o bolsonarismo não ia ficar quieto, não ia acabar simplesmente com a derrota eleitoral ou com a posse, né, do Lula. E nós já tínhamos noção de que eles tentariam algo, né? E eles, de fato, tentaram, né? E foram para cima da democracia. Então, da mesma forma que eles foram para cima do sistema democrático e, enfim, da vontade popular, nós acreditamos, né, na bancada feminista, na nossa corrente interna no PSOL, eu como parlamentar eleita, nós acreditamos que precisa ter uma punição muito ferrenha dos intolerantes. Acho que fascista não deve se dialogar com fascista, né? Tem que punir, tem que prender, tem que estigmatizar, enfim, por mais que eu seja bastante defensora do fim dos cárceres, né, para a população negra, para a população pobre, para fascista eu não sou, né? Então acho que eles precisam de fato de zero tolerância, zero anistia. E por outro lado, nós não podemos também achar que só as respostas institucionais vão dar conta. Então é muito importante a mobilização da sociedade, da academia, dos entes políticos, das lideranças populares e do povo em geral, das pessoas. Nós precisamos estar nas ruas, precisamos ir nos atos populares de hoje à tarde, né, aqui em São Paulo no MASP, vai ter em várias cidades do Brasil, e vamos precisar nos mobilizar o máximo possível. Acho que é isso. Beleza. Bom, obrigado, Carolina. É isso aí. Valeu, gente. Eu tô aqui com a Paula Avilés, do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, vereadoras por São Caetano do Sul. E eu queria saber, Paula, o que você acha desse movimento golpista que está acontecendo, que está se fortalecendo desde ontem? E o que você acha dos atos de hoje? É assim que se combate esse golpismo? Qual é a sua perspectiva sobre o que está acontecendo? E se quiser se apresentar melhor também. Tá. Oi, gente, eu sou a Paula Avilés, como o Ulisses falou, eu sou do Mandato Coletivo das Mulheres por Mais Direitos. E um ato como ontem, que aconteceu ontem, ele vem provar aquilo que a gente há muito tempo vem falando, né, que o bolsonarismo não ia acabar com a derrota do Bolsonaro nas urnas. É claro que a derrota do Bolsonaro nas urnas é uma coisa importantíssima, né? Isso foi uma vitória do povo mesmo. Nós conquistamos essa derrota, porque foi a primeira vez que um presidente, mesmo com tudo que ele articulou, com o orçamento secreto, com as fake news, com a máquina de fake news, com a máquina estatal na mão, ele não conseguiu se reeleger. Então a gente pode considerar sim que a gente teve uma vitória contra o Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua, porque ele criou uma onda de fanatismo, uma onda de pessoas que encontraram eco no seu racismo, LGBTfobia, machismo, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que são ódio, que estão ali, que estava ali já rondando o povo brasileiro, né? Essa onda de fascismo mesmo. Então a gente confirma com os atos de ontem, a gente confirma que é fascismo. A gente sempre falou, tem cheiro de fascismo, parece fascismo, é fascismo, mas muitas pessoas ainda tentavam baixar essa
perspectiva dizendo que não chegava tanto, porque são, né, uns tiozinhos e tiazonas e tiozões do Zap, mas a gente viu essas tiazonas e tiozões do Zap entrando lá nos três poderes, destruindo, depredando, né, financiados por peixes grandes. Então, assim, não dá mais para falar assim, ah, não, são só tiazonas e tiozões do Zap. São sim fascistas, estão cometendo crime contra a democracia. Faz tempo que essa articulação existe. A gente tem que ter essa consciência de que, inclusive, dentro dos poderes existem pessoas articuladas para isso, né? O Ibanez, na omissão dele, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, todo mundo articulado dentro disso. Então a gente tem que entender a gravidade disso. Hoje a gente vê que os caras não recuaram quando eles vão lá na Marginal Tietê, queimar pneu e impedir a passagem das pessoas. Isso tem que ser reprimido, não dá para adotar um discurso hoje de falar, inclusive a gente ouve algumas pessoas falarem de antipunitivismo, pelo amor de Deus, gente, antipunitivismo tem a ver com quem está na estrutura da sociedade como oprimido. Quem está fazendo provocando esses dados democráticos não tem nada com oprimido, são um monte de gente branca, rica, financiada, né, e que precisa sim ser reprimido, precisa ser punido, precisa ser preso. Então a gente está, por exemplo, quando a gente vem nesse ato aqui no Largo de São Francisco, todas as camadas da sociedade precisam se movimentar. Aqui a gente considera... Estou falando muito? Não. Ah, então tá bom. A gente considera que quem está aqui hoje, esse ato é um ato um pouco mais acadêmico, um pouco mais formal, mas que também está articulando quem vai pensar, estar na mesma página para pensar em ações jurídicas, em ações mais burocráticas em relação ao que a gente vai reivindicar como punição e como coibição, ai que palavra estranha, para coibir esses atos, né? E aí a gente vai ter esse ato às 18 horas no MASP, ali na Paulista. Esse sim é um ato de caráter mais popular, que também é importante. A gente tem que entender que a gente não pode dispensar nenhuma forma de atuação. A forma de atuação das redes sociais é importante sim, a gente não vai abrir mão delas, mas o povo tem que estar na rua. E a gente não pode arredar esse pé. Outra coisa que é importante dizer, existe um discurso rondando por aí de que não é hora, porque o governo Lula não pode ser enfraquecido por atos de rua. Gente, pelo amor de Deus, está mais do que na hora. A gente nunca deveria ter saído da rua. A gente nunca deveria achar que eleições burguesas são a única forma da gente derrotar o fascismo. A gente nunca tem que sair da rua. Com Lula eleito, não eleito, a gente nunca tem que sair da rua. Ótimo. Obrigado, Paula. Muito obrigado aí. É isso. Valeu. Estou aqui com o Suplicy. Suplicy, eu queria saber o que você está achando dessa manifestação aqui, da manifestação que vai ter hoje às 6 horas. Você acha que elas são suficientes para contrapor o golpismo que está dado? O que você acha dessa situação toda que a gente está vivendo? O que você espera desse movimento de resistência aqui que a gente está fazendo? Foi muito importante esta manifestação em favor da democracia e contra qualquer golpe que se queira dar contra as instituições democráticas brasileiras. Os salões da sala dos professores ficaram inteiramente ocupadas, lotadas, e houve um ânimo muito forte das centrais sindicais, das entidades estudantis, da própria UNE, do 11 de agosto e de todas as pessoas que querem lutar para que não haja mais qualquer ameaça à democracia brasileira. Então, nós precisamos ainda unir esforços e, por esta razão, nós estaremos também no MASP hoje às 6 horas para dar continuidade à luta pela democracia. Beleza, muito obrigado, Suplicy. Valeu. Estou aqui com o Gianazzi. Gianazzi, eu queria saber sobre você, o que você está achando aí dessa manifestação de hoje, da manifestação que vai ter às 6 horas. Você acha que elas são um bom começo de luta contra
essa tentativa golpista aí de alguns atores que está sendo dada, essa atrocidade aí que está acontecendo. Quais são as suas impressões sobre o que está acontecendo e como a gente está organizando essa resistência? Olha, o ato de hoje foi fundamental aqui no Largo São Francisco, né, nas arcadas do São Francisco, um palco histórico de grandes lutas contra a ditadura militar, pelo impeachment do Collor, pelas diretas já, e agora a faculdade não se isentou de fazer uma intervenção importante organizando esse ato em defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Vai ser muito importante o ato agora, um ato mais volumoso, um ato de rua à tarde e vários atos que serão organizados hoje em todo o Brasil. Nós temos que ocupar as ruas. A democracia tem avanços e recuos e nós não podemos tolerar, né, que a extrema-direita, nazi-fascista, bolsonarista, delinquente e violenta ocupe esses espaços, né, colocando em risco uma conquista histórica do Brasil, que é a democracia. Então, acho que esses atos são importantes, tem que ocupar, assim, as instituições estão tomando providências nesse sentido, o MP aqui em São Paulo, a gente viu o Supremo, né, o presidente da República, o presidente Lula, né, eu acho que é um avanço do ponto de vista institucional, dando respostas importantes, mas o povo na rua é necessário para dar sustentação a todas essas iniciativas e punição exemplar para quem participou daquele ato e para os financiadores e organizadores. Beleza. Tá legal? Bom, tá ótimo. Obrigado, Gianazzi. Obrigado, hein? Parabéns. Tô aqui com o Gianazzi. Gianazzi, eu queria saber sobre você, o que você está achando aí dessa manifestação de hoje, da manifestação que vai ter às 6 horas. Você acha que elas são um bom começo de luta contra essa tentativa golpista aí de alguns atores que está sendo dada, essa atrocidade aí que está acontecendo? Quais são as suas impressões sobre o que está acontecendo e como a gente está organizando essa resistência? Olha, o ato de hoje foi fundamental aqui no Largo São Francisco, né, nas arcadas do São Francisco, um palco histórico de grandes lutas contra a ditadura militar, pelo impeachment do Collor, pelas diretas já, e agora a faculdade não se isentou de fazer uma intervenção importante organizando esse ato em defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Vai ser muito importante o ato agora, um ato mais volumoso, um ato de rua à tarde e vários atos que serão organizados hoje em todo o Brasil. Nós temos que ocupar as ruas. A democracia tem avanços e recuos e nós não podemos tolerar, né, que a extrema-direita, nazi-fascista, bolsonarista, delinquente e violenta ocupe esses espaços, né, colocando em risco uma conquista histórica do Brasil, que é a democracia. Então, acho que esses atos são importantes, tem que ocupar, assim, as instituições estão tomando providências nesse sentido, o MP aqui em São Paulo, a gente viu o Supremo, né, o presidente da República, o presidente Lula, né, eu acho que é um avanço do ponto de vista institucional, dando respostas importantes, mas o povo na rua é necessário para dar sustentação a todas essas iniciativas e punição exemplar para quem participou daquele ato e para os financiadores e organizadores. Beleza. Tá legal? Bom, tá ótimo. Obrigado, Gianazzi. Obrigado, hein? Parabéns. Tô aqui com o Valesca, da Juventude Rua. E, Valesca, eu queria saber sobre o ato agora aqui no São Francisco, o ato que vai ter às 18 horas no vão do MASP. O que você acha dessa organização, dessa resistência que a gente está tentando promover frente aos atentados terroristas, golpistas, enfim, nazifascistas ou o que for de ontem? O que você tem de perspectiva dessa mobilização que a gente está fazendo aqui? Olha, primeiro, né, eu acho que elas são muito necessárias. O que aconteceu ontem é bárbaro. Eu acho que a gente do Rua entende que aqueles atos fascistas, antidemocráticos, né, passaram de todo o limite do que é razoável, né, atentando contra o Estado Democrático de Direito, tentando, na verdade, mudar no tapetão o resultado das eleições que foram democráticas, né? Então, pra gente, a gente não pode tolerar com naturalidade, com normalidade, a barbárie que a gente viu ontem. Então, é muito importante, eu acho que 2 caminhos, né? Pra gente do Rua, a gente entende que o governo precisa agir para responsabilizar e punir todas as pessoas que participaram, financiaram
ou construíram, né, se envolveram, seja por ação ou por omissão, de qualquer forma, com esses atos golpistas e fascistas. E, por outro lado, a sociedade civil, os movimentos sociais, eles precisam ir para a rua para mostrar que as maiorias sociais no Brasil defendem a democracia, estão contra o fascismo e que o lugar do fascismo é na cadeia, é na lata de lixo da história. Então, nesse sentido, eu acho que esse ato aqui foi muito importante, porque aqui tinham representantes dos movimentos sociais, da UNE, de entidades estudantis, mas também tinham representantes do Ministério Público, falando em nome do Ministério Público, da Comissão Arns, ex-ministros de Estado, então mostrando que a sociedade civil brasileira está unificada em defesa da democracia. Então, a gente acha que esse momento foi muito importante, e mais importante ainda vão ser hoje os atos que estão sendo chamados em diversas cidades do Brasil, que aqui em São Paulo a concentração está marcada para 6, né, no vão do MASP. A gente acha que a gente precisa, movimentos organizados, sociedade civil, dar um recado claro que o Brasil está com a democracia, que o fascismo aqui não se cria e que essas pessoas têm que ser responsabilizadas e punidas de acordo com a lei. Acho que é um pouco isso que a gente está pensando. Acho que é só o começo, é desafio. O nosso desafio, né, a gente já no Rua vinha com essa compreensão, né, que derrotar o Bolsonaro nas eleições era um passo muito essencial, mas que a luta contra o bolsonarismo e o fascismo continuaria, né? Então isso que a gente viu ontem tem a ver com essa luta que segue, que hoje é mais um passo, mas é um passo muito importante, porque a gente não pode aceitar quietos a barbárie e o fascismo imperando no nosso país. Beleza. Obrigado, Valesca. Boa noite, aqui é o Ulisses do Mesa de Debates. Estou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no vão do MASP, entrevistando o Oz, do POR. Oz, pode se apresentar, e eu queria saber como você está encarando essa atual mobilização contra o terrorismo, ou nazifascismo, ou golpismo, como quiser chamar. O que você acha dessa mobilização, se ela é efetiva? O que você acha sobre o golpismo, como a gente deve lutar e combater para avançar, não só contra o golpismo, mas no sentido da revolução também? Valeu, eu sou o Oz, do Partido Operário Revolucionário, e a nossa posição, que está expressa no jornal Massas e no manifesto que nós acabamos de publicar e estamos entregando aqui nessa manifestação, é de que a eleição de Lula, ela não freou as tendências fascistas que estão implantadas no país. As tendências permanecem, e uma grande ilusão, infelizmente, uma grande ilusão na esquerda, acreditou que a eleição resolveria o problema do bolsonarismo. A gente disse muitas vezes que a eleição não resolve o problema do fascismo. O fascismo, as tendências fascistas, elas só podem ser respondidas na luta de classes, na rua. Nesse sentido, a gente entende que as tendências fascistas, elas cresceram justamente no espaço deixado pela esquerda, pela falta de mobilização, pela falta de organização da esquerda. O espaço deixado na luta de classe foi o que permitiu o crescimento da esquerda, das tendências fascistas. Ou seja, o crescimento da ultradireita, do bolsonarismo. Basta pensar, basta lembrar que os sindicatos e os movimentos populares ficaram fechados por 1 ano e 3 meses na pandemia, enquanto a burguesia, o governo Bolsonaro, aplicava suas medidas de ajuste, de defesa do capital, a MP 936 e tudo mais. Então, nesse sentido, o fascismo, as tendências fascistas cresceram. E agora a gente precisa recuperar o terreno. O problema é que na eleição manteve-se uma ideia, uma ilusão de que só essa eleição resolveria. O que a gente viu na prática é que não resolveu. Primeiro, pelos bloqueios bolsonaristas dos caminhoneiros, né, que mostraram uma força, ainda que desorganizados, ainda que sem uma direção muito clara, eles mostraram uma força, porque paralisaram o país ali por um dia, né, com os bloqueios de estrada. Os acampamentos na frente dos quartéis, e agora essa ofensiva lá em Brasília mostrou que o bolsonarismo está vivo. A esquerda, pelo que parece, pelo que a gente tem visto, se mantém na passividade, porque apesar de fazer um ato, ela está pedindo que o Estado burguês resolva. Ela está pedindo que aumente as leis repressivas. Ela está pedindo que o STF resolva o problema do bolsonarismo. Isso é um erro brutal,
Porque pedir mais repressão para o STF e para o Estado é pedir para a polícia e para a justiça treinar com os bolsonaristas o que eles vão fazer com a gente lá na frente. Uma medida repressiva agora, uma lei que aumente as restrições, vai servir contra nós, contra os trabalhadores quando eles se mobilizarem pelas suas reivindicações. Então a nossa defesa, para concluir, a nossa defesa do POR é de que, para responder essa ofensiva, é preciso organizar a classe. Não numa manifestação única como a de hoje, mas uma manifestação, uma mobilização permanente da classe, através das assembleias, nos seus sindicatos, nos movimentos populares, mobilizar os trabalhadores para retomar a luta e para não ter nenhuma confiança nesse governo burguês que acabou de se eleger. O governo Lula é um governo burguês de frente ampla que não defende os interesses dos trabalhadores, ele defende os capitalistas. Por isso a gente tem que lutar contra o bolsonarismo e também contra a frente ampla, contra esse governo burguês. E como faz isso? Através das mobilizações com uma plataforma de reivindicações própria, que não vai se confundir com a oposição burguesa, porque o bolsonarismo não defende revogação da reforma, não defende emprego para todos, não defende aumento geral de salários, o bolsonarismo não defende nada disso. Então a gente não tem que ter medo de fazer oposição a Lula, de ser confundido com o governo, com a oposição burguesa, porque as nossas bandeiras e as nossas defesas são inconfundíveis com as defesas da direita. Essa é a política do Partido Operário. Para responder a essas tendências fascistas, é com os trabalhadores na rua, com sua política própria, não com a política burguesa do governo Lula. Beleza, obrigadão, Osso. Boa noite, Ulisses do podcast Mesa de Debates aqui. Estou com a Isabel da LSR. E, Isabel, eu queria saber como a sua organização, como vocês estão encarando essa mobilização que está tendo ao movimento golpista. Se você acha que essa mobilização está sendo suficiente, quais são as formas de combater esse avanço golpista no Brasil? Bom, obrigada pela pergunta. Eu sou Isabel, da Liberdade, Socialismo e Revolução. Acho que hoje é um dia bastante importante, é muito bom ver tanta gente assim na rua, num ato convocado de um dia para o outro. Acho que mostra uma disposição de enfrentar a direita, e isso vai ser fundamental no próximo período, né? Nós da LSR, desde o início, avaliamos que a direita não ia ser derrotada simplesmente na urna, mudando o governo. A gente está numa conjuntura mundial de muita polarização da extrema-direita, de lutas acontecendo, guerra, levantes. Então isso não ia se esgotar simplesmente na eleição, e o que a gente vai ter no próximo período é essa disputa das ruas. É uma disputa muito grande que não dá para a gente simplesmente confiar nas instituições, confiar no espaço do Congresso. A gente precisa construir nas ruas uma agenda de lutas. É o que a gente está defendendo, né? Que a gente construa uma jornada de lutas com os movimentos, que a gente construa pela base uma resistência. Foi muito importante derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas a gente não pode simplesmente deixar que esse governo toque as coisas e a gente toque nossas vidas. Desde agora a gente precisa construir uma força independente do governo, com movimentos pela base, movimentos sociais, movimento sindical, movimento de juventude, movimentos de mulheres, movimento negro, unificando as lutas e construindo uma força independente, porque vão vir contradições também, e a gente vai estar nessa situação de enfrentar a direita, a extrema-direita, mas também lutar por melhores condições e enfrentar o que setores desse governo certamente vão querer colocar, né? O setor do agronegócio, o setor que dialoga com Alckmin, etc. Então, esse governo continua sendo um governo de conciliação de classes, então por isso que, mesmo que a gente tenha tido essa importante vitória nas urnas, a gente precisa seguir nas ruas com uma força independente. Obrigado, Isabel. Eu estou aqui com o Shen. Eu queria saber, Shen, o que as organizações que você constrói estão achando dos atos golpistas que tiveram e da repercussão que está tendo, se a esquerda está reagindo à altura
nesse ato, por exemplo, de hoje ao meio-dia no Largo do São Francisco, agora às 6 horas aqui na Paulista. Então eu queria que você explicasse o posicionamento de vocês, qual é o sentido da luta que tem que ser feita e isso aí. Meu nome é Lucas Shen, sou estudante de letras da USP, faço parte da Juventude Pátria Livre, sou da Executiva Nacional, também sou membro do Movimento Cientistas Engajados. A resposta aos atos de ontem foi contundente e muito rápida. Para além do próprio governo federal ter feito as ações necessárias e cabíveis a essa situação, o movimento social está plenamente preparado para lidar com essa situação. É isso que a gente observou hoje no ato na São Francisco, estivemos lá e a resposta é bem clara. O que está acontecendo no Brasil é uma organização criminosa tentando dar um golpe de Estado. A resposta por parte do governo de cadeia para quem participa dessas manifestações dentro da lei e por parte das manifestações sociais uma ampla mobilização. A gente tem notícias de todos os estados estarem mobilizados e terem atos hoje espalhados pelo Brasil e que essa permanência, vigilância do movimento social mais do que necessária para essa situação. Estou aqui com a Taine da USP. Pode se apresentar se você quiser, e eu queria te perguntar o seguinte, como a UMES está encarando a reação ao golpismo? Essa reação com uma manifestação hoje, ao meio-dia, no Largo do São Francisco, agora aqui na Paulista, às 6 horas. O que você acha o que você está achando da resposta e como você acha que deve ser feita a luta contra esse golpismo e enfim? Eu sou a Taine, vice-presidente da UMES, e infelizmente essa ação que os bolsonaristas tiveram não tem muito o que surpreender, porque até mesmo antes da eleição eles já tinham falado que ou eles ganham ou eles tomam a força, né? O que o bolsonarismo representa é o fascismo, né? É o neonazismo, inclusive, que tem crescendo no Brasil e que nada mais é do que a violência, é o poder à força, é a volta da ditadura. Então, infelizmente, esse ato tinha como se organizar, porque eles já estavam com essa ideia antes e, infelizmente, em Brasília não teve a segurança de fato e conseguiu barrar. Mas era uma coisa que a gente não podia descartar a possibilidade, dado o perigo que eles realmente representam. Querendo ou não, o Bolsonaro ganhou em 2018, então ele tem um público muito grande. E a principal coisa que a gente tem que agir agora, e eu acho que a manifestação consegue representar muito bem, essa movimentação, não só por parte do governo Lula, que precisa dessa movimentação mesmo com a STF, a questão da justiça e da defesa, para não só punir, mas também realmente prender mesmo, ir atrás e responsabilizar legalmente quem está organizando, mas também ter essa movimentação popular, porque quem defende a democracia é o povo. A gente teve vários pedidos de impeachment para Bolsonaro, mas a gente acabou vencendo ele no final pela parte que mais representa a democracia, que é a eleição. Mesmo com uma diferença que poderia ser maior, a gente conseguiu através do povo. Foi pela grande movimentação que o PT fez contra os partidos, inclusive para ter um público maior. Então, ter manifestações é muito importante, porque inclusive não foi algo convocado só por partidos, foi o que a população realmente quis se somar, né? À toa que em um dia tem tantas pessoas na rua. Então, o principal e o primeiro que tem que ser feito é essa questão popular mesmo, de trazer essa discussão e ter de fato uma população coesa do que é a democracia e do que o bolsonarismo está querendo acabar com ela. Porque que Bolsonaro está nos Estados Unidos e ainda assim tem um monte de pessoas querendo literalmente apedrejar o Brasil para poder tomar força. Então esse é um passo muito importante e aí precisa caminhar junto, claro, com as questões estatais de defender não só mais a questão do próprio STF, mas também toda uma organização que isole e exonere os bolsonaristas que ainda restaram na Câmara, seja no Senado e etc. Beleza. Muito obrigado. Imagina. Estou aqui com a Hanna, da CST. Hanna, apresenta um pouco a sua organização e tal, mas eu queria saber mesmo o que vocês estão analisando desse golpismo descarado de ontem, né? Seja golpismo, nazifascismo, terrorismo. O que vocês acham disso e de como a esquerda está reagindo? Vocês acham que, por exemplo, o ato hoje na Sanfran meio-dia, agora aqui na Paulista de noite, você acha que isso é resposta suficiente? Como que a gente combate esse golpismo e tudo que está acontecendo aí?
Bom, eu sou da CST, né, uma das organizações que fundou o PSOL. Então, nós somos organizados no PSOL. A gente acha que esse ato aqui, ele é muito importante, porque o ato golpista, né, que os bolsonaristas fizeram nesse domingo, todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Eles já estavam acampados há muitas semanas lá em Brasília, em várias outras cidades também, e praticamente todo mundo já sabia o que ia acontecer, os governos sabiam que ia acontecer, inclusive porque eles se inspiram muito no Trump, né? E no Trump e nos Estados Unidos fizeram isso também. Então, assim, todo mundo sabia que isso ia acontecer e nada foi feito, né? Então, eu acho que esse ato aqui, ele é muito importante, é muito bom que tenha acontecido no dia seguinte, que não tenha esperado uma semana para fazer, por exemplo, porque, na nossa opinião, só quando a gente conseguir mobilizar a população de fato é que a gente tem condições de questionar esse movimento golpista, esse movimento fascista que vem crescendo no nosso país. Eu acho que não dá pra gente hoje acreditar que só as instituições são capazes de dar resposta. Tá muito claro que eles não são capazes. E, na nossa opinião, esses golpistas têm que ser presos e tem também que ter os seus bens confiscados. Não dá pra gente dar anistia de nenhum tipo para nenhum deles. Inclusive, o Bolsonaro tem que retornar pro Brasil e tem que responder também, porque ele é o líder desse movimento. Ele chamou os seus apoiadores a também questionarem as eleições. Então, esse é um processo que pra gente é muito importante, voltar às ruas. Beleza. Bom, terminou? Terminou? Tá. Obrigado, Ana. Valeu. Boa noite, estou aqui no ato na Paulista, Ulisses falando pelo Mesa de Debates. Flávia, você que é do PSTU, como vocês estão vendo esse golpismo descarado de ontem para hoje, ou terrorismo, nazifascismo, o que quer que seja, e como vocês estão avaliando a resposta que as esquerdas estão dando para isso? Porque hoje teve um ato aqui, meio-dia em São Francisco, na faculdade, agora está tendo ato aqui na Paulista de noite, mas você acha que isso é suficiente? Como a gente combate o golpismo e todo esse cenário que está dado? Boa noite, pessoal. Sou a Flávia, sou professora aqui de São Paulo, atuo ali na Brasilândia, Zona Norte. Estou aqui agora nessa manifestação muito importante aqui no MASP, que, aliás, é bom lembrar que está acontecendo no país todo, né? Nesse mesmo horário, às 18 horas. E, assim, acho que as cenas de ontem chocaram, foram estarrecedoras, chocaram toda a população e não é por menos, porque, de fato, era inadmissível que eles tivessem chegado tão longe. Eu fiquei com essa sensação, imagino que as pessoas também. Os caras só destruíram tudo, só destruíram tanto, porque eles ficaram 2 horas lá, sem nenhum impedimento, arrebentando tudo, né? E eu acho importante pensar o seguinte, nós não somos contra a manifestação e não somos pacifistas, né? Entendemos que o conflito faz parte da luta de classes, mas o problema é que esses caras não estavam lá exigindo melhoria de salário, não estavam lá exigindo melhorias na educação e na saúde, que são tão importantes, e a gente acha que a classe trabalhadora precisa protestar muito por tudo isso. Esses caras estavam lá porque não reconhecem o processo eleitoral, estavam pedindo golpe, estavam pedindo intervenção militar, e pior, estavam defendendo o Bolsonaro, que é um genocida, um corrupto. Era isso que eles estavam fazendo lá. Então, primeira questão é o nosso repúdio, não simplesmente ao método que eles utilizaram, mas a causa, né? É absurda. Bom, então esse é um ponto. Aí, nesse sentido, a gente acha muito importante, o PSTU tem defendido isso, que é preciso não ter nenhum tipo de conciliação com esses caras, nenhum tipo de corpo mole, porque o que chama a atenção é que ontem houve muita permissividade, né? Então, tanto das polícias lá do Distrito Federal, então o Ibanez é culpado sim, mas também toda a estrutura do próprio Estado Nacional, né, do próprio Estado burguês, falhou, o Exército estava lá com essa galera lá na porta pedindo golpe e não fez nada, e quanto tempo eles ficaram lá, e o discurso, inclusive, do Flávio Dino e do próprio ministro da Defesa, era um discurso totalmente, né, de passar pano, de deixar rolar essas coisas, e deu no que deu, que todo mundo já sabia que podia dar, a gente já vinha avisando, né? Então essa é uma questão.
pra gente do PSTU, a responsabilidade, além de ser do próprio Bolsonaro e do bolsonarismo, também é dessa política de alianças do novo governo, do governo eleito Lula, que além do Alckmin, né, tem toda uma tralha aí, inclusive de setores bolsonaristas, como o próprio ministro da Defesa, que estão fazendo parte do novo governo. E aí só pode dar nesse tipo de coisa, né? Então a gente está defendendo que não dá para confiar nem no Estado burguês e nem no próprio governo, né? A classe trabalhadora não tem que ter nenhuma confiança nessas instituições e tem que ir para a rua, apostar na auto-organização, nas políticas de autodefesa. E aí é papel da classe trabalhadora em suas organizações, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, né? Mobilizar a classe trabalhadora, colocar o povo na rua, porque é só assim, com a nossa ação direta, que a gente vai conseguir derrotar de fato o bolsonarismo. A gente já avisou há muito tempo que o bolsonarismo não ia acabar porque o Bolsonaro perdeu a eleição, né? E nós não defendemos simplesmente a democracia burguesa, que é a democracia dos cínicos e que não representa os interesses da classe trabalhadora. Então essa mobilização, para a gente no PSTU, ela não é simplesmente uma defesa da democracia como ela está aí, né? Nós achamos que a classe trabalhadora tem que construir a sua própria democracia a partir das suas instituições, que não tem nada a ver com essa democracia que a gente conhece, né? Então a gente está apresentando que precisa ter a punição exemplar para todos os golpistas, para todos que participaram e para os financiadores, porque todo mundo sabe que tem as empresas por trás de tudo isso, e a punição ao Bolsonaro, às lideranças, né? Isso só vai acontecer a partir da mobilização da classe trabalhadora, na nossa opinião. Muito obrigado, Flávia. Boa noite, Ulisses aqui na manifestação na Paulista. Estou com o Márcio da OASL e... Márcio, eu queria saber o que a organização está pensando com relação ao golpismo de ontem, descarado, né? O nazifascismo, o terrorismo, o que quer que seja que está acontecendo. Como vocês estão analisando a situação e como vocês acham que está sendo a resposta da esquerda? Porque hoje, por exemplo, aqui em São Paulo teve ato no Largo do São Francisco meio-dia, agora aqui na Paulista de noite. Você acha que a mobilização está suficiente? E quais são os caminhos de luta que vocês veem para barrar todo esse reacionarismo? A gente sempre defendeu que a luta contra a extrema-direita ela se faz fora do período eleitoral, durante todo o ano, durante todo o período para além das eleições. Então, a gente não achava que o bolsonarismo e a extrema-direita iam ser derrotados com as eleições, e esse movimento é uma prova de que continua, né? A extrema-direita cada vez mais forte, cada vez com menos vergonha de ir para a rua e fazer o que fez, e a gente acha que essa luta precisa ser feita fora do espaço institucional. Então a gente está vendo ações policiais, a gente está vendo o Estado tentando correr atrás do prejuízo, fazendo essas prisões, tentando conter aí essa sanha dos golpistas. Mas se a gente não fizer enfrentamento de rua, se o movimento popular como um todo não fizer esses enfrentamentos contra a extrema-direita e levar para a população esse ponto de que existe um risco mesmo de ruptura democrática, existe um risco de retirada de direitos democráticos, a gente não vai conseguir avançar nas lutas populares, né? Então, o que a gente sempre defendeu é que essa luta precisa continuar sendo feita nas ruas, a gente não pode confiar para a institucionalidade, para figuras como Alexandre de Moraes e outros do Estado, que eles vão resolver os nossos problemas. Eles estão aí há vários anos e a gente tem visto como a situação só tem piorado. Então, se a gente não tiver um diálogo muito concreto com o total da população, o conjunto da população, se os movimentos populares, os sindicatos, o movimento estudantil não fizerem esse enfrentamento nas ruas, a gente corre o risco de ser derrotado mesmo, de ser derrotado, de ser implantado um regime de exceção. E
E então a gente não pode se acovardar, a gente tem que estar nas ruas, a gente tem que fazer esse enfrentamento. Passou a fase de ter medo e passou a fase de confiar só na institucionalidade. Então a gente tem que fazer esse enfrentamento no dia a dia, no cotidiano e conversar com o conjunto da população para que a gente possa conseguir avançar e fazer a extrema-direita recuar, né? Porque eles já não têm mais medo de nada e a gente também não pode ter mais medo de nada. Beleza. Obrigado, Márcio. Boa noite, Ulisses do podcast Mesa de Debates. Estou aqui no ato na Paulista, chegando aqui na Augusta agora. Eu estou aqui com o Ulisses também, da FOB. E Ulisses, eu queria te perguntar, com relação aos os atentados golpistas, terroristas, nazifascistas, o que for de ontem, com relação a esse reacionarismo aí que está dando as caras, como vocês estão enxergando esse fenômeno, o que vocês entendem disso e principalmente o que vocês estão achando da luta como está sendo feita pelas esquerdas agora, né? Qual é o caminho de luta para a gente conseguir vencer esse desafio que está dado? Então, para nós, assim, é um fenômeno da extrema-direita. Isso acontece porque as próprias esquerdas, as esquerdas partidárias, eleitoreiras, quando elas estiveram no poder, elas na prática não foram de esquerda, foram na prática de direita. E, por exemplo, corrupção, essas coisas assim, faz parte já do sistema capitalista. Enquanto a gente não romper com o sistema capitalista, vai continuar a corrupção, vai continuar a exploração, a miséria. Nós lutamos pelo socialismo, né? E a gente tem organizações, a FOB tem organizações sindicais que se chama SIGA, né? Sindicato Independente Geral Autônomo, que são sindicatos de ramos vários pelo Brasil, né? Assim, alguns estados a gente tem aqui em São Paulo, que é o SIGA-SP, né? Também filiado à FOB. A FOB é a mais nacional, que é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. Então, esse fenômeno da extrema-direita é causado também porque o pessoal, os partidos de esquerda, né, eleitorais, não conseguiram dialogar com o sentimento da população que já está cansado desse formato de democracia, que é a democracia burguesa. Nós não defendemos a democracia burguesa, defendemos a democracia operária, proletária. Ao contrário dos chamados reformistas, né? Que são esses partidos eleitoreiros. Nós aqui estamos na rua aqui para combater principalmente a extrema-direita. A gente não está aqui para defender Lula, nem as instituições democráticas, porque são instituições burguesas. Não é esse tipo de democracia que a gente quer. A gente quer uma democracia realmente popular, que o povo tenha o controle do poder, de tudo, dos meios de produção, das fábricas, das empresas, que seja uma autogestão, né? Um poder autônomo vindo de baixo para cima, da periferia para o centro, e não ao contrário, né? O que mais? E se a luta está sendo feita certo ou não, quais são os caminhos da luta? Eu acho que a luta ela tem que ser travada principalmente nos locais de estudo, moradia e trabalho através das organizações de base das classes trabalhadoras. Também pode ser em sindicatos oficiais também, né? Que a gente chama de sindicato de Estado, sindicalismo de Estado. Eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais a luta na rua, nos locais de trabalho e moradia, de estudo, e não somente uma luta institucional, porque
uma vez que estamos no Estado burguês, a luta institucional tem os seus limites bem severos, né? Então a gente busca criar um poder popular, através, né, a gente vai atuando nos locais de trabalho. Eu sou, por exemplo, da educação, né? Sou ATE, auxiliar técnico de educação. Eu também atuo dentro do SIMPEM como oposição combativa, além de estar na FOB, né? Acho que é isso. É gravado? Oi? É ao vivo ou não? Não é. Obrigado, Ulisses. Boa noite, Ulisses do Mesa de Debate aqui. Estou com a Camila, do Brigadas Populares. Camila, queria saber o que a sua organização está achando desses atentados terroristas, atos antidemocráticos, atos golpistas, nazifascistas, o que quer que seja. O que vocês estão achando dessa conjuntura dada de ataque reacionário, os caras fazendo essa demonstração de força toda? E se você acha que a mobilização que a esquerda está fazendo, hoje, por exemplo, meio-dia no Largo de São Francisco, agora às 6 horas na Paulista, né? Se você acha que essas mobilizações são suficientes, como a gente combate esse reacionarismo? Bom, para nós das Brigadas Populares já estava claro que as eleições não resolveriam o problema do movimento bolsonarista no Brasil, né? Esse movimento fascista que vem ganhando força, né? Eu acho que para além das manifestações de rua que são fundamentais para mostrar a força popular, assim como eles mostraram, né, ontem, levando ali em torno de 4 mil pessoas para Brasília, era importante a gente colocar o povo na rua para mostrar que tem muita gente apoiando o Lula, eleito democraticamente, né? E além disso são as medidas institucionais cabíveis que já estão sendo tomadas, né? Por exemplo, né, a exoneração do chefe lá da Polícia do Distrito, o governador, né? Eu acho que o presidente acertou nas medidas que tomou, mas eu acho que não dá para baixar a guarda, né? O fascismo está infiltrado nas nossas polícias, ficou evidente ontem que a polícia não reagiu e eles chegaram onde chegaram, né? Quebrando um acervo histórico ali de documentos, quadros, né? Vidros que vão sair do nosso bolso, né? Todo esse concerto ali dos 3 poderes. E agora tá de prontidão nas ruas, porque não adianta só também as medidas institucionais. Agora, é lógico que hoje a gente briga dentro da democracia, né? Então, colocar o povo na rua para se manifestar, por enquanto, é a via que a esquerda está apostando neste momento. Beleza. Obrigada. Muito obrigado. Ulisses aqui do Mesa de Debates, no ato que está saindo da Paulista, descendo até a Praça Roosevelt. É a Praça Roosevelt? Não? Isso, estamos descendo a Rua Augusta agora, na direção da Praça Roosevelt. Tá, beleza, desculpa. Então, e eu queria te perguntar, Silvino, com relação à sua organização, o que vocês estão achando da conjuntura que está dada desse terrorismo, ou nazifascismo, ou golpismo, o que quer que seja? Em nome da minha organização ou em nome de mim mesmo? Olha, da sua organização, mas se você no final quiser opinar um pouco... Mas assim, só terminar a pergunta para eu ficar mais livre aí no tempo. Quero te perguntar o que vocês estão analisando desse fenômeno, né? E se vocês acham que a esquerda está reagindo à altura, está reagindo bem, porque hoje teve ato aqui meio-dia na Sanfran, agora às 6 horas na Paulista. E como vocês acham que deve ser o combate a esse movimento reacionário que está dado? Cara, eu acho que o combate ele está acontecendo, ele está se iniciando, ele não pode perder força, né? Nós estamos de pouco em pouco dando amostras do que nós queremos. Nós não podemos de jeito nenhum nos rebaixar ao jeito que a direita faz, de jeito nenhum, mas nós não podemos parar, tem que estar sempre... Nós temos que estar sempre lá, sempre na cara, sempre na frente das pessoas, sempre na frente deles, mostrando que assim, se o que eles querem é violência, se eles querem só para eles, se eles são exclusivistas, nós queremos muito mais do que exclusivismo. Nós queremos socialismo, nós queremos para todo mundo, queremos coisa para todos, não é só
não é só para a camada de cima, para aquele 1%, 2%, não. Nós queremos tudo para todo mundo. E temos que manter essa notícia, esse impulso, cara, a palavra que eu quero eu só sei em inglês. Temos que manter esse momentum, temos que manter essa força. A gente não pode parar, né? Fomos para trás, pegamos impulso nessa mola e estamos indo para frente. Agora, mano, é aquilo, foguete não tem ré. Tem que ir para frente, tem que ir para cima e daquele jeito. Sempre assim, ó, mostrar que nós estamos aqui, que nós não vamos embora, que o país é nosso também, que o país não é só desses golpistas, sabe? Que achando que só porque eles pegaram a camisa verde e amarela, só porque eles pegaram bandeira, que agora o país é deles. O país não é deles porcaria nenhuma. Vou tentar não falar palavrões aqui. O país não é deles porcaria nenhuma, o país é nosso. O país é de todo mundo, né? Mas o país é mais nosso hoje, é mais nosso porque é do povo. Nós queremos um país, o Brasil de volta pro povo. Chega de país ser só para a camada de cima, para aquele 1%, 2%. O país tem que ser para todo mundo. Beleza, valeu. Eu nem sei se eu respondi de acordo com o lance do coletivo ou se foi só eu. Eu acho que foi mais eu do meu coração. Manja? Mas eu acho que deve ser compartilhado por muita gente. Velho. Mas não sei, sim. tipo, se você respondeu a questão da luta no viés que você acha que o pessoal concorda com você, acho que tá ok. Você tem mais alguma coisa a falar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal. Eu acho que ninguém quer briga, assim, ninguém quer briga, ninguém quer sair na mão com os caras, mas nós também não estamos fugindo. Nós queremos mostrar para eles que assim, olha, se vocês vierem, nós estamos aqui. Se vocês são 5 mil, nós somos 5 milhões, sabe? Se vocês são 10 mil, nós somos 10 milhões, sabe? Olha, 30 milhões de pessoas aí em situação de rua, aí passando fome, sabe? Isso aí é muito mais do que 1% da população, 1% da população que tem o dinheiro todo, sabe? Não é aquele pessoal que foi lá e promoveu aquele quebra-quebra, sabe? Que não tem consciência histórica, não sabe das coisas, não sabe o que o Brasil representa lá fora, né? Não sabe o que a história do Brasil representa. Esse pessoal, eles precisam aprender que assim, eles podem chorar o quanto eles quiserem, eles podem, sabe? O Jim Morrison colocou numa música, eles têm as armas, mas nós temos os números. É isso. Boa. Valeu. Ulisses aqui do Mesa de Debates, tô com o Gabriel do PCB aqui, chegando daqui a pouco na Roosevelt já, depois do ato. Gabriel, eu queria te perguntar como o PCB está encarando essa situação de golpismo, terrorismo, nazifascismo, o que quer que seja, que está tendo essa escalada, e como vocês estão analisando essa situação e também, principalmente, se vocês acham que essas mobilizações de hoje, meio-dia na São Francisco, em São Paulo, e 6 horas aqui na Paulista, se você acha que elas são o caminho certo da luta e qual você acha que deve ser a maneira de combater esse reacionarismo todo? Ulisses, tudo bom? Um abraço aí para quem está ouvindo o podcast. É o seguinte, essas expressões do fascismo nada mais são do que as expressões da burguesia desesperada para retomar a capacidade dela de colocar o seu programa em cima dos trabalhadores. Então, esse tipo de ataque, é claro que é feito por uma parcela mais radical desse setor, mas eles estão representando os interesses e objetivos de uma classe que está em luta contra a nossa classe. Então, nós do PCB entendemos isso. O fascismo ele nada mais é do que um sintoma do capitalismo em decomposição. A conciliação de classes que hoje toma o governo também não vai ter condições de barrar isso sem as mobilizações de massa que precisam acontecer na rua. É claro que são importantes as várias apresentações dos democratas, dos liberais contra isso tudo, mas o que vai fazer a diferença é o povo na rua, é o povo organizado, conseguindo se organizar nos seus locais de trabalho para de fato virar o jogo, reorganizar nossa classe e dar um sentido com independência política para nossa luta. Porque no fundo, o fascismo é um sintoma dessa fase do capitalismo que a gente vive.
e, portanto, só o socialismo é que é de fato a solução. Enquanto continuar havendo essa democracia burguesa, a gente não vai conseguir extirpar o fascismo, porque ele vai estar nas forças armadas, nas polícias, em cada empresário que, quando baixar sua taxa de lucro, vai querer um cachorro louco fascista em cima do povo trabalhador. Então é um pouco isso que a gente pensa, perspectivas dessa luta agora, na minha opinião, é que a gente vai ter um grande ciclo de mobilizações, mas se ele não se converter em, de fato, uma derrota dessa força fascista, com a prisão dos financiadores, a prisão das lideranças, a prisão do próprio Bolsonaro, isso aqui vai acabar em água, porque de fato não vai conseguir demonstrar para toda a classe trabalhadora quem são seus verdadeiros inimigos. Beleza, obrigado, Gabriel. Ai, tô aqui com o Frederico do MES. No ato, tá chegando na Roosevelt aqui, com mesa de debates, Ulisses falando. Deixa eu te perguntar, pro MES, como vocês estão encarando essa onda reacionária que está acontecendo, que ontem desembocou num atentado golpista, nazifascista, terrorista, o que quer que seja? Como vocês estão encarando o cenário dado? E se vocês acham que a luta de hoje, por exemplo, meio-dia na Sanfran, agora 26 na Paulista, você acha que essas mobilizações são suficientes? Ou o que você acha que tem que ser feito para combater esse reacionarismo aí? Então, não é uma onda reacionária, é uma minoria que na verdade foi derrotada por uma maioria. A gente é maioria social. Mesmo os caras usando a máquina do Estado, usando Polícia Federal, os caras não conseguiram vencer as eleições. E agora esses golpistas, junto com alguns governadores, com o setor da polícia militar e tal, tentam aplicar um golpe, desestabilizar de qualquer maneira. Então, a primeira coisa é o seguinte, não é onda reacionária, é nós agora. Vencemos e eles vão ter que nos engolir e vão ter que pagar na prisão. É na prisão que eles vão ter que pagar pelos atentados golpistas, pelos milhares de mortos durante a pandemia, sobre os massacres que estão fazendo aí nas periferias. Agora esses caras têm que ficar na prisão. Essa que é a resposta que a gente tem que dar, porque a gente é maioria e a gente não vai acuar. Por isso que, de menos de 24 horas, em todas as capitais, nas grandes cidades, a gente foi para as ruas. Cara, 24 horas, fazia tempo que eu não vi um ato desse sendo chamado em menos de 24 horas, ocupando tudo quanto é lugar. É muito importante as medidas legislativas, jurídicas, todas, mas é fundamental que a gente também exerça a nossa maioria de quem derrotou nas urnas esses fascistas, agora nas ruas também. Então é todo mundo pra rua. Beleza. Muito obrigado. Valeu aí, mesa de debates. É isso. Boa noite, eu sou o Ulisses aqui do podcast Mesa de Debates. Estou com a Andrea, do MTST. E eu queria perguntar para vocês do movimento, como vocês estão encarando esse golpismo de ontem, né, esse terrorismo, nazifascismo, o que quer que seja, que está acontecendo aí, que teve esse episódio de ontem, e se você acha que as esquerdas estão agindo corretamente, né? Hoje teve um ato meio-dia aqui na Sanfran, em São Paulo, agora às 6 horas na Paulista, né? A gente está construindo essa luta, e como você acha que deve ser feita a luta, o combate contra esses retrocessos, essa tentativa de golpismo e tudo isso que está dado? Bom, primeiro dizer que o que aconteceu ontem é inaceitável, né? A gente tem se manifestado, movimentos, né? Inclusive o MTST tem como pautar as ruas, né, a tomada das ruas pela democracia, pelas lutas que a gente faz, e é muito difícil encarar isso da forma que a gente viu ontem, porque professores saem às ruas para lutar por salário, nós saímos às ruas para lutar por moradia digna, não só a bandeira LGBTQIA+, pelas mulheres, pelos negros e negras, pela nossa juventude, e a gente se depara com uma polícia violenta. E ontem o que aconteceu foi uma coisa assim de tamanha... como é que eu posso falar? Gente, eu fico até meio sem jeito, sem fala, sabe? De ver o que aconteceu ontem, né? Danificaram o patrimônio público, foram contra a democracia, né? E assim, eles tiveram de uma certa forma um aval, né?
Tem aqueles que viram e fizeram vista grossa, sim. Porque quando a gente está na rua, a gente leva borrachada, a gente leva gás de pimenta, né? A gente defendendo os nossos direitos. E ontem não estavam lá para defender direitos, estavam lá para dar o golpe. Essa é mais uma tentativa, né? Uma amostra do que foi o governo Bolsonaro, um genocida, um fascista, que não nos encara de frente, né? E, inclusive, é uma vergonha que ele tenha saído para fora do país e que agora a gente tem que pedir para que ele volte e que ele seja preso e que ele responda por todas as mortes pelo Covid, que são mais de 700 pessoas, por todo o genocídio que aconteceu no nosso país, por pessoas divididas no nosso país, né? E o papel principal da esquerda foi eleger o Lula e a gente tem que continuar com essa frente ampla de esquerda lutando para que a resistência continue e a democracia saia intacta, né? O que a gente espera é que os movimentos sociais estejam na rua como estiveram hoje. Foi um ato lindo de bonito, a gente vê a diversidade, né? O tom da luta com a nossa voz, com a nossa cara, com o nosso cheiro e com o nosso jeito. Então, parabenizar todos que vieram. A gente sabe que tem angústia daqueles que não puderam vir a Paulista hoje, mas pode pipocar atos no ABC, pode pipocar ato na Zona Leste, e aí a gente tem que estar em cima e fortalecendo esse ato pela democracia, porque a gente, para viver feliz, né? Porque a gente espera isso desse governo, a gente tem que defender a democracia com unhas e dentes e o corpo, se for preciso. E se for preciso, até com a vida. Muito obrigado, Andréia. Tô aqui no fim do ato da Paulista, chegando na Roosevelt. Tô com a Maria Luísa do Afronte. E eu queria saber o que o Afronte tá achando desse movimento golpista, terrorista, nazifascista, o que quer que seja. O que vocês estão achando dos eventos de ontem e se vocês acham que a esquerda está agindo corretamente hoje com essas manifestações, meio-dia na Sanfran, 6 horas na Paulista e em outros lugares do Brasil. Se você acha que essa atitude está boa, mas como você acha que, além disso, se faz o combate a esse cenário reacionário que está dado? Olha, a gente do Afronte defendeu a candidatura Lula como uma alternativa para poder barrar o bolsonarismo na via das eleições. Mas a gente sempre discutiu com a sociedade, sempre quis fazer um debate com a sociedade, de que as eleições elas não terminariam no momento do voto, porque existem setores na sociedade, ditamente os bolsonaristas, que são fascistas no Brasil, que não aceitam a legitimidade das eleições e que querem impor, através daquele método absurdo que a gente viu, que é o golpismo, que é passando por cima da maioria da opinião pública, né, da maioria da vontade popular, através da força, através da reivindicação de coisas espúrias que já foram vistas em outros momentos, né, ao redor do mundo, se inspirando num Capitólio dos Estados Unidos para fazer isso aqui no Brasil. Então a gente observa isso com muita preocupação, porque a gente acha que esse tipo de iniciativa, por mais que o Bolsonaro não estivesse lá presente, ela é fomentada cada vez que o Bolsonaro se omite em relação a aceitar a legitimidade das eleições e a sua derrota. E as implicações da sua derrota, que são, por exemplo, os pedidos de quebra de sigilo e tudo mais. Então, a resposta que está sendo dada aqui hoje, ela é muito importante. A resposta que foi dada hoje, mais cedo, na Sanfran, a resposta que está sendo dada aqui hoje, que é uma resposta de que, além de uma vontade expressa da maioria, existe também uma maioria social que é completamente contrária a qualquer tentativa golpista, a qualquer tentativa de deslegitimar um processo político que foi validado pela maioria dos brasileiros. Beleza. Muito obrigado.